Se na hora de passar um orçamento para o seu cliente, você ainda fica em dúvida se está cobrando barato, se está cobrando muito caro, se você ainda fica um pouco perdido na hora de precificar aí o seu trabalho, a sua tatuagem, então esse vídeo é para você. Fica aí que a gente já vai trocar uma ideia sobre isso. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e truques aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre mais um assunto que é bem pedido aqui e eu vou falar, lógico, com foco na tatuagem, mas é um papo que na verdade ele serve para todas as áreas, né, que envolvem a criação artística. Então dá para você fazer um paralelo com design, com ilustração, mas lógico que, né, que o foco aqui é tatuagem. Vou falar um pouco sobre os fatores objetivos e subjetivos que influenciam aí na hora de precificar, né, um trabalho. Tudo isso daqui a pouquinho. Primeiro um recadinho para vocês. Antes mesmo de começar, eu já vou te pedir para deixar um like aqui embaixo no vídeo, porque ajuda pra caramba, né, a alcançar mais público, o canal crescer. Então se você já acompanha o trabalho que a gente faz aqui no canal, dá essa moral, deixa um gostei. E se você está chegando agora aqui no canal, conhecendo, né, os conteúdos que a gente tem, eu já te adianto que são 5 vídeos por semana, ou seja, coisa pra caramba, um conteúdo bem variado, a programação completa, tá na arte da capa do canal, você pode ir lá conferir. E eu te convido a se inscrever e marcar no sininho ali para receber todas as notificações. Porque só assim você vai saber sempre que sair vídeo, não vai perder nada, não vai ficar de fora. Por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque lá, né, além de ser o meu portfólio de trabalho, você vai ver meus trabalhos prontos, finalizados. Você vai poder acompanhar aí tudo que eu tô fazendo nos stories. Eu sempre tô postando, né, sempre que eu termino uma tatuagem, termino um desenho, eu posto lá. E você vai ver em primeira mão, antes mesmo de eu mostrar aqui no canal, né, um conteúdo exclusivo e complementar a esse que eu faço aqui, beleza? Então me segue lá, @RaonTatu no Instagram. E agora sim, vamos pro vídeo. Como é que eu faço para precificar, né, a minha arte, o meu trabalho, a minha criação dentro do ramo da tatuagem, como eu fazia antes, quando eu era com design, quando eu faço eventualmente no trabalho de ilustração, numa tela, numa pintura sobre encomenda, enfim, o raciocínio ele é basicamente o mesmo. Eu quero trazer para vocês aqui como eu lido, né, com esses fatores que de repente aí pode te dar uma esclarecida e te ajudar, né, a orçar de forma mais assertiva, atender as expectativas aí dos seus clientes, e também, é claro, do valor que tem, né, o seu trabalho, que você não pode deixar de ganhar em cima dele, né, você não pode tá trabalhando, de repente, aí tendo prejuízo sem nem saber. Primeira coisa que eu queria dizer é que precificar o seu trabalho, né, no caso de um trabalho sob encomenda, né, de um freela, de uma ilustração, de uma tatuagem, vai ser preciso levar em consideração uma série de fatores, não um nem dois, né, mas uma série de fatores. Então eu não tenho como te dar uma fórmula matemática para você aplicar isso, eu não tenho como te dar uma tabela, não existe tabela, porque isso varia de acordo com uma série de questões que eu vou explicar aqui. Então, meu objetivo com esse vídeo não é te dar uma tabela e dizer, olha só, o seu valor tem que ser esse, ou uma fórmula, nem nada disso. É te fazer entender o que você precisa levar em consideração para que você possa refletir e buscar, né, a melhor maneira de fazer o seu orçamento com a segurança de que você está cobrando um valor justo. Então, bom, como eu falei, né, existem fatores objetivos e fatores subjetivos para você levar em consideração na hora aí de fazer o seu orçamento. Então, eu vou falar primeiro aqui das questões objetivos, beleza? Primeira grande questão, né, na hora de pensar em orçamento é: você tem um custo que você precisa suprir, repor e precisa ter um lucro, né? Além desse custo aí que você vai ter que levar em consideração, você precisa levar em consideração também que você tem que ter um lucro aí proporcional, justo, de acordo com o trabalho que você está fazendo. Se tratando de custo, eu acho que é um pouco mais fácil, né, de palpar, de mensurar. A gente tem noção do quanto a gente gasta. Se você não tem, você precisa parar e fazer essa continha aí. Porque é levar em consideração os materiais que você vai ter que usar para cada trabalho. Estamos falando aqui de tatuagem, porra. Tem todos os materiais descartáveis que você vai usar, desde o plástico filme até, sei lá, a vaselina, o sabão, o papel toalha, as embalagens para proteger a máquina, clip cord, baixador de língua, que é um palitinho, batoque. Aí você vai falar, porra, mas uma embalagem com 1000 batoques é, sei lá, R$10. Cada batoque vai ser o quê? Sei lá, 10 centavos. Vai ser muito barato. É, beleza, mas você tem que comprar esse material em quantidade, tem que ter uma logística, né, dele guardado. E aí, cada procedimento aí que você fizer, você vai gastar um kitzinho aí de vários materiais que no final das contas, somando, vai te dar um custo, né? E você vai precisar repor ele
as tintas, as biqueiras, as agulhas. E mesmo que você não gaste com material, se você tatua, por exemplo, num estúdio que te fornece material, então esse estúdio provavelmente aí está levando uma comissão, né, do valor final, e você tem que levar em consideração ainda assim quanto é essa comissão, que também vai ser meio que o seu custo, já que é a parte que você gastaria, né, com o espaço, com o aluguel de um espaço, com o custo de material, que o estúdio está aí tirando a parte dele. Então, independente de você tatuar em estúdio e ganhar comissão, ou você, sei lá, ter o seu próprio estúdio, ou tatuar em casa, em qualquer cenário, existe um custo mínimo aí por procedimento que você vai gastar só de abrir, né, todos esses materiais, montar ali aquela bancadinha, você já está gastando. Mas não é só material, você tem que considerar que se você paga a conta de luz do ambiente onde você está, se você paga a conta de internet, né, para usar, tudo isso é custo que tem que ser diluído no valor individual de cada procedimento, porque afinal de contas é parte do que você tem que fazer aí para, né, se manter durante o mês. E além disso, você ainda vai ter que ganhar uma grana, né? Ter o seu lucro por cima. Então não vou me estender muito nessa parte de material, porque como eu falei, ela é muito mais direta. Cada um é capaz de calcular. Você pega tudo que você compra em quantidade, vê mais ou menos por tatuagem quantos por cento daquele, sei lá, pacote, daquele tubinho, daquela tinta, daquela embalagem, daqueles batoques, vê quantos por cento dessa embalagem você vai gastar por procedimento. Você faz essa soma e vê quanto custa o seu kit, né, o seu kit básico aí. Isso aí é só para ter um primeiro parâmetro, um norte aí. É um ponto inicial. Se a gente está falando de tatuagens muito simples, muito pequenas, ou de quem é muito aprendiz, muito iniciante, ainda está cobrando bem barato, então o custo ele é mais relevante, porque afinal, né, ele vai influenciar no seu valor mínimo, no mínimo que você vai ter que cobrar além dele para poder valer a pena esse trabalho. Lógico que se a gente está falando de uma tatu enorme, fechar braço com alguém que já é mais experiente, você está falando aí de R$1.000, R$2.000 numa sessão, então não é um kitzinho de material de, sei lá, 50, 100 reais que vai fazer diferença. Agora, se você vai fazer um nomezinho, e se você, sei lá, faz trabalhos menores, está começando agora, então isso vai fazer uma diferença. É muito comum de vários estúdios e de vários tatuadores terem um valor mínimo, menor do que tanto eu não faço, porque não vale a pena, não custeia nem o meu material, que dirá me dar lucro. Aqui na minha loja, na Skin Carves, né, para dar um exemplo para vocês, no momento atual que eu estou publicando esse vídeo, a gente tem estabelecido como valor mínimo R$150 por tatuagem, ou seja, por menorzinha, mais simplesinha que seja uma tatuagem, o mínimo que ela vai custar aqui é R$150. Para você ter uma ideia, cada cartucho, ou seja, cada agulha que eu abro por procedimento é tipo R$10 de custo. R$10 a mais de material. Se eu uso 3 ou 4 cartuchos no procedimento, eu já estou gastando aí 30, 40 reais só com a parte da agulha, fora todos os outros descartáveis e tudo mais. Então, bota no papel, tem uma noção vaga de quanto em negativo você já parte aí só por abrir, né, começar a tatuar. Esse é um fator objetivo. O outro fator objetivo que você pode levar em consideração é aproximadamente quanto tempo você vai levar fazendo essa tatuagem. E aí não é só a execução, mas a criação também. Você tem que se acostumar, né, a mensurar e aí trabalhando essa percepção de intuir mais ou menos quanto tempo você vai gastar aí fazendo, por exemplo, a criação do desenho, né, dessa tatuagem e a execução da tatuagem em si na pele. Então, vamos supor, é um flashzinho, eu acho que eu vou gastar 1 hora desenhando e 1h30 tatuando. Aí já são 2h30 do seu tempo em função a isso, até mais, né, considerando montar bancada, montar set e tudo mais. Então, um fator que você pode levar como parâmetro objetivo é quanto tempo vai demorar. Lógico que vai ser uma aproximação, né? Você não tem como saber exatamente quanto tempo você vai precisar, mas dá para intuir aí com base na complexidade do trabalho, na quantidade de detalhes, na quantidade de cores, no tamanho, e desenvolver a habilidade de se situar quanto a isso é importantíssimo para fazer um orçamento de tatuagem. Isso é um dos parâmetros fundamentais que vai ajudar a gente a nortear trabalho por trabalho. E eu estou colocando isso na categoria objetiva porque de fato você pode começar a levar o tempo, né, a hora com fator decisivo, porque a hora de trabalho ela tem um custo, né? Lógico que eu não estou dizendo aqui para ligar um taxímetro, para você fazer uma tabela por hora, porque
Aí é que entra o pulo do gato, né? Eu não acredito que seja interessante fazer essa coisa tão tabelada, ou sei lá, começar a ligar um taxímetro, porque você tem que dar uma ideia de antemão para o cliente. Não adianta falar, minha hora é tanto, chega lá na hora a gente vai apertar aqui o taxímetro, beleza, eu vou deixar correndo, a hora que terminar eu vou parar e você vai pagar. Aí o cliente vai falar, porra, mas peraí, mas eu não sei se a gente vai demorar 2 horas ou vai demorar 10 horas, eu não sei se eu vou poder pagar dependendo de quantas horas precisar o trabalho. Ele vai precisar ter essa noção, ainda que você se baseie internamente para você mesmo, de acordo com o seu valor hora, ou ainda que você passe isso para o cliente com uma aproximação, tipo, de forma geral, você precisa ter isso para você passar essa ideia para o cliente. Eu acho que esse trabalho aqui a gente vai precisar de 3 horas tatuando, então provavelmente vai ser tanto, enfim. E por que eu disse que não dá para tabelar exatamente, e sim apenas se guiar a partir daí para ir pensando no orçamento? Porque pensando ainda sobre a relação, né, de valor, hora, ou seja, o seu valor de horas de trabalho, existem uns fatores que interferem diretamente. Um deles é a natureza do trabalho, o que é aquele trabalho que você está fazendo, de que estilo que ele é. Por exemplo, tá, o que eu quero dizer? Um trabalho de realismo, ele é um trabalho que, se ele é bem feito, se você domina a técnica, você é um bom profissional de realismo, você sabe que ele tem um valor elevado pela percepção do cliente, de ser uma técnica difícil e de ser um desafio. Se você é um profissional que é capaz de fazer um bom realismo, então isso tem um valor, porque é muito mais difícil alcançar, né, aquela perfeição. Então existe um valor percebido ali, um valor mais subjetivo do tipo de trabalho. Se você é um artista muito criativo, capaz de criar, né, um desenho super charmoso, super interessante, provavelmente também o seu trabalho vai ter uma percepção de valor subjetiva aí um pouco maior do que um profissional que talvez ainda esteja começando, não tenha desenhos tão interessantes, ou que talvez só copie, não seja capaz de criar uma arte, né? Não sei, essas questões elas são subjetivas e elas interferem diretamente na percepção de um valor. Um artista que tem um trabalho muito mais sólido, muito mais construído, ele não só vai ter um valor maior por causa da sua experiência e por causa da sua técnica, como também por causa do tipo de trabalho que ele apresenta, né? De ser um trabalho que atrai mais, que é mais interessante, que quanto melhor você for, quanto melhor artista e quanto melhor tecnicamente, você vai ser mais raro no mercado. A grosso modo, a gente pode entender isso como uma pirâmide, né? Na base, todo mundo aí que está começando a aprender, e aí quanto mais você vai escalando essa pirâmide, ficando melhor e se destacando, menos pessoas vão chegando lá. A realidade é essa. Você precisa investir muito tempo, investir muita energia, você precisa ter uma predisposição. Tem gente que vai falhar, tem gente que não... Enfim, a questão é, existe muito menos gente super especializada, artistas, sei lá, impecáveis, desses malucos que a gente usa como referência por aí, que eu fico seguindo lá no Instagram, tá ligado? Existe muito menos gente, né, nesse nível do que começando ainda ali num nível um pouco mais, né, amplo. E aí, esse estreitamento, né, essa busca pela perfeição, ela vai te garantir um valor agregado maior, né, no seu trabalho, uma percepção maior de valor do seu trabalho. Mais importante, então sempre importante estar se aperfeiçoando, não só para você garantir que você tem uma entrega boa e que você tem um bom trabalho, mas porque efetivamente isso vai te permitir, lógico, obviamente, cobrar mais, né? Tipo, ter um retorno maior, né? Ter um lucro maior para o trabalho que é merecido, né? Que você se esforçou para alcançar a qualidade que você vai ter. Então esse fator subjetivo ele é importantíssimo de você levar em consideração até como autorreflexão. Em que estágio de evolução da minha carreira enquanto artista, enquanto tatuador eu me encontro? Tecnicamente, tá? Falando de técnica de tatuagem, e artisticamente, falando de conceito, de teoria, de criação, do seu domínio do desenho. Tá? Eu sempre falo, eu vou repetir aqui, não adianta você querer ser tatuador se você não desenha bem. Você tem que primeiro focar em aprender a desenhar para depois focar a tatuar. Mas para piorar, não tem só esse fator subjetivo influenciando diretamente aí no seu orçamento. Também tem um outro fator que a gente está sujeito, inevitavelmente, que é o local, o ambiente, o mercado onde você está inserido. Então, por exemplo, se você é de uma cidade pequena, a sua cidade vai ter um mercado aí
talvez menos desenvolvido, com menos profissionais, com menos concorrência, possivelmente uma menor valorização dos públicos, dos clientes. Eu já troquei ideia com tatuadores de vários estados, pessoal que me manda mensagem e tal. E eu percebo que a realidade de cada um no Brasil, o Brasil é muito amplo, a realidade de cada um é muito diferente. Então, porra, às vezes é uma comunidade mais pobre, às vezes é um bairro muito mais desenvolvido, mais rico, mais comercial, às vezes é só uma cidade pequena que não tem um mercado de tatuagem muito desenvolvido e aí você tá aí, pô, brigando para conseguir se sustentar num local em que as pessoas não têm o hábito de fazer tanta tatuagem ou não buscam coisas muito fora da caixa, muito fodas, porque não faz parte da cultura delas, porque são mais simples. Enfim, existem esses cenários e aí tem a ver com questões geográficas, tamanho da população, de onde é a cidade, onde é o estado que você está, mas também tem a ver com questões culturais e sociais, né? A cultural é aquilo que eu falei do público, né, dessa região. Ele dá ou não mais valor à arte, à tatuagem de modo geral, ele reconhecer aquilo como algo de valor ou como algo que é baratinho, estou acostumado a pagar pouco, entendeu? Então, infelizmente, a cultura do público que você está tendo que lidar pela região, pelo lugar que você mora, que você está inserido, onde você trabalha, ela influencia no valor. E o mercado daquela região também. Então, se você tatua, por exemplo, num bairro nobre, num estúdio de foda, com muito mais condições, com muito mais equipamentos à sua disposição, se é um local onde o comércio ele movimenta mais dinheiro, as pessoas gastam mais, então muito provavelmente, né, você vai poder cobrar um valor um pouco maior ali que se adeque à proporcionalidade daquele ambiente que você está inserido. Da mesma forma, você mora numa cidadezinha ou numa comunidade, então provavelmente a relação de valor daquele mercado é um pouco menor, é mais desvalorizado. Isso varia em cidades grandes, por exemplo, como aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, sei lá, outras cidades maiores do Brasil, de acordo com os bairros onde você está, né? Você tem bairros mais caros e bairros mais baratos, e aí a população daquele bairro está acostumada a pagar valores pelos serviços, pelos produtos proporcionais àquele micromercado ali, aquele ambiente. Então você vai ter que ter um mínimo de noção de valor de mercado da tatuagem na sua região, na sua cidade, no seu bairro. E aí só pesquisando mesmo, trocando ideia com outros tatuadores ou com outras pessoas da região, clientes, público da região, que já se tatuaram na região com outros profissionais ali da área. E tem um outro fator aí que é a procura pelo seu trabalho, né? Então se você, de repente, tem uma agenda muito apertada, se já tem muita gente correndo atrás e querendo tatuar com você e você de repente não consegue atender todo mundo, esse é o sonho, né? Esse é onde todo mundo, eu imagino, queira chegar, que é aquele momento que você fala, porra, a agenda tá fechada. E aí você abre de tanto em tanto tempo para pegar novos trabalhos e vai organizando aí. Pô, quem não quer chegar nesse momento, né? Eu tô trabalhando, com certeza, vocês podem ter certeza que eu tô trabalhando para chegar lá. E aí nesse momento, inevitavelmente, né, você tem uma demanda, uma procura maior do que a capacidade que você tem mesmo de atender. E aí nesse caso, lógico, vai valorizar mais ainda, né? O quanto as pessoas te procuram, o quanto elas desejam, né, tatuar com você, desejam aquele trabalho. No extremo oposto, quando você ainda é aprendiz, quando você está começando, ainda não te conhecem, você ainda não tem um nome desenvolvido, você não vai poder cobrar o valor médio de mercado de um profissional, porque, né, você tem aí menos experiência e também porque você precisa criar uma base de clientes, você precisa botar para rua, botar para jogo o seu trabalho. O mais comum aí é começar enquanto você está aprendendo, fazendo coisas a valor de custo para estudar e tal, para treinar, para aquele, né, a boa e velha cobaia. Normalmente você pelo menos pede para ela custear o material. A partir daí você já ganhou um pouquinho mais de experiência, já fez alguns trabalhos, já está conseguindo executar minimamente bem a pigmentação ali e tal, e você vai acrescentando um pouquinho para já ganhar um certo estímulo, um certo ânimo, para já ir educando a galera que agora não é só valor de custo, tem um mínimo de um lucro aí que você está tirando, porque é o seu sustento. E aí beleza, você vai lá se desenvolvendo, passou, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo vai demorar para você, mas em algum momento você vai chegar lá e vai falar, pô, minha capacidade de entrega tá boa, eu tô conseguindo aqui, ó, imprimir, fazer exatamente o que eu propus no desenho, a ficar na pele. Pô, nesse é um momento que você está oficialmente dentro do valor médio de mercado. E aí, a partir daí, cara, você vai poder cobrar de acordo
com o que seria o justo pelo aquele trabalho, né, proporcional e tal, de acordo com tudo que a gente falou, né, da região que você está inserido, do tamanho do trabalho, quantas horas você vai gastar fazendo, tudo isso. Aí você já vai seguindo essa questão. E bom, eu espero que tenha de alguma forma te feito, né, refletir, te ajudado a pensar em como fazer o seu orçamento. Eu sei que não dá, né, para eu te dizer, ó, cobra tanto, cobra X, Y. É o que eu queria trazer aqui, são todas as questões que você tem que se preocupar, que você tem que atentar na hora de você pensar no seu orçamento. Já tinham me feito essa pergunta algumas vezes, já respondi num vídeo de perguntas e respostas, né? Mas ficou lá perdido no meio do vídeo e eu achei que era um tema importante, que era bacana fazer, né, um vídeo falando só sobre isso e gerar aí uma reflexão, né? Vamos também ser adequado e valorizar o trabalho. O valor de mercado ele é flutuante. Existe um mercado maior, especulativo, e um mercado menor dentro da área, dentro, sei lá, da tatuagem, né? Lógico que isso tem a ver com a economia do país e tal, tudo mais, mas dentro da própria área isso também é especulativo. Claro que se a média, a grande maioria dos profissionais estão cobrando, sei lá, de repente um valor mais reduzido, você vai ter que minimamente se adequar àquilo ali. Então é preciso a gente ter uma noção, discernimento e também não perder a linha, não cobrar baixíssimo e aí desvalorizar, né, o mercado. Eu sei que muitos tatuadores têm essa questão, né, muito ferrenha, eu vejo muita gente discutindo sobre isso, que é não desvalorizar o mercado. Eu não estou te dizendo para você tentar passar a perna no cliente e cobrar mais do que vale. Não, eu estou dizendo para você cobrar um valor justo, mas para você impor, na medida do que é possível, negociar do quanto você pode ou não depender daquele trabalho, ou perder ele de repente, para não fazer tão barato, porque também tem isso, né? Isso é uma questão ainda mais delicada, que eu sei que tem gente que depende do trabalho para se sustentar. E aí, mano, porra, se você precisa de um qualquer no fim do mês, você não vai, às vezes, dispensar um trabalho que, porra, que a pessoa está querendo pagar pouco, mas pelo menos está pagando algum, sacou? Se você não tem uma procura enorme, eu sei que você não pode dispensar qualquer trabalho. Mas à medida que você vai adquirindo estabilidade, ganhando público, é importante que você vá educando ele e se educando para que você possa, né, botar na mesa e falar, pô, o meu trabalho, ele tem esse valor X, porque, pô, tem um custo, porque ele tem uma boa entrega, então, cara, eu não posso te fazer a menos que tanto. É importante você ter essa negociação. Não precisa ser uma discussão, não precisa ser uma parada desconfortável, mas é uma questão de postura, uma postura profissional de também poder recusar um trabalho se aquilo não vai valer a pena para você, ou se aquilo, né, enfim. A gente vê muita piada sobre isso, muito meme, mas é um assunto importantíssimo. Eu tento sempre ser muito atencioso, muito educado, e se o cliente às vezes é sem noção, ele que vai perder a razão, né, na negociação e tudo mais. Mas de modo geral, se você tem uma postura profissional, você consegue negociar e consegue justificar o valor do seu trabalho, fazendo com que o seu cliente se sinta mais confiante, né, e de repente até ajudando ele a entender, né, o valor daquilo que ele está procurando. É isso aí, galera, tamo junto. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Se você já teve muita dor de cabeça aí para passar orçamento, se tem alguma história curiosa, já pegou aqueles clientes sem noção, comenta aí embaixo pra gente trocar essa ideia. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.